Você já sentiu que a tua fé foi provada, que a tua fé foi testada? Hoje nós vamos entender que devemos realmente confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. E a palavra do Senhor nos fala na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Também pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que texto maravilhoso! Esse é um dos textos clássicos da palavra de Deus que fala sobre fé. Nós temos um personagem na Bíblia chamado Abraão. Talvez você já deva ter ouvido falar dele, porque é muito conhecido. E Abraão, ele foi denominado pai da fé, porque Abraão foi provado na sua fé de maneira muito intensa. Nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1 até o 14, não vou ler para ganhar tempo, mas a história nos conta que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Isaque não era qualquer filho, ele era o filho aguardado, ele era o filho da promessa, ou seja, era um sacrifício muito caro para Abraão. Claro que sacrificar qualquer filho é caro, mas eu queria destacar que Isaque não era mais um filho, ele era o filho que Abraão e Sara aguardaram por muitos anos que essa promessa se cumprisse na sua vida. Abraão, então, mesmo sem entender, ele decidiu obedecer, demonstrando um nível de fé, uma fé absoluta, um nível muito elevado de fé. E talvez você possa dizer, como eu também, Senhor, eu acho que eu não teria essa fé desse tamanho. Mas na verdade, Deus não queria o sacrifício de Isaque, Deus queria provar Abraão. E assim como Deus provou Abraão, ele também, da mesma forma, prova as nossas vidas. E quando chega no momento de sacrificar, Deus fala, ó, não, Abraão, eu estava só te provando. Estou parafraseando um pouco aqui a história. Mas Deus ali naquele momento provê um sacrifício, um cordeiro para o sacrifício, e a vida de Isaque foi poupada. Sabe, amados, essa é uma história muito interessante. Eu vejo muitas vezes crentes, no início da sua jornada, terem uma convicção assim, Deus me falou isso. E aí eles tomam aquela fala de Deus, e eu não estou questionando que Deus realmente possa ter falado, se bem que tudo isso precisa ter um pouco de maturidade para compreender se realmente Deus falou ou não, né? Mas supondo então que Deus deu um comando, e essa pessoa ela pega aquele comando de Deus e sai, como se diz no ditado popular, boi no brete. E vai e quer fazer a vontade de Deus com uma convicção de fé, Deus me falou. Mas imagina se Abraão, ele pegasse o menino, fosse para o sacrifício e tampasse o ouvido para não ouvir mais o que Deus tinha a dizer. Certamente a sua descendência seria interrompida naquele dia, porque o propósito daquele comando inicial de Deus não era a execução de Isaque. O propósito daquele comando, daquela fala, né, daquela instrução original de Deus não era tirar a vida de Isaque, mas o propósito era justamente treinar a fé de Abraão. Então muitas vezes Deus nos dá comandos, só que nós temos que continuar ouvindo o que mais o Senhor tem a dizer no caminho, porque o Senhor não nos entrega a direção completa num dia só. E eu sempre entendo que a nossa fé ela é desenvolvida, ela é trabalhada numa percepção de jornada, de processo. Deus é um Deus processual e Ele está nesse processo trabalhando para que nós consigamos desenvolver a nossa fé e aprendermos a confiar nele na largada, também no meio do caminho,
mas também quando chegarmos no ponto de chegada. Abraão teve que ter muita fé em Deus para que Sara ficasse grávida e chegasse ao ponto de ter um Isaque. Porém, mesmo naquele momento em que agora ele estava com a sua promessa materializada, ou seja, aquilo que não existia veio à existência, o filho desejado, a promessa, Abraão, ele não confiava mais na promessa do que em Deus. A voz de Deus é constante sobre nós e nós não podemos correr o risco de estar apegados a uma única direção e nunca mais pararmos para ouvir a voz de Deus. Então, Abraão, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiou em Deus. Ainda que você não saiba o que vai acontecer, continue confiando em Deus. Ainda que Deus tenha te pedido algo muito difícil, talvez esse seja justamente o teste que ele tem para a tua vida, e não significa que será consumado da maneira que ele te pediu. Porque na verdade Deus nos pede muitas coisas para tratar o nosso coração. Então, confie em Deus, independente da direção que ele te der. A fé, como dizem Hebreus, não se baseia naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Por isso que quem conhece a Bíblia conhece as promessas e vive as promessas, porque entende o que Deus já prometeu. A fé também faz com que Deus agora então prove a nossa fé para nos fortalecer e para revelar o propósito para o qual Ele nos chamou. No final, amados, Deus sempre provê o necessário para aqueles que confiam nele. Nunca tenha medo de confiar na direção de Deus. E eu sempre digo, para complementar essa palavra, que a nossa fé não se baseia em fazer coisas radicais pela fé, coisas que Deus não falou para fazer. Tipo assim, eu vou lá e vou fazer uma dívida impagável porque eu sou um homem de fé. Deus nunca mandou fazer isso. Agora, se Deus te mandar fazer, aí faça, porque Ele está mandando. Então a nossa fé, ela é desafiada não numa intenção de conquista do coração do homem, mas a nossa fé é desafiada quando nós vamos, sobretudo, ouvir a voz de Deus e, ao extremo, colocar a nossa fé nas mãos de Deus. Por quê? Porque temos uma palavra. Por isso, quando alguém vai tomar uma grande decisão, eu sempre enfatizo, tenha uma palavra clara de Deus, porque é isso que vai sustentar a tua fé no momento em que vem as provações. Queridos, toda fé é provada. Nós sempre viveremos provações, nós nunca teremos uma vida nessa terra de facilidades. A vida será abundante, mas é com perseguições, a palavra diz. Teremos 100 vezes mais, mas é com perseguições, é com renúncia. Então, saiba que no processo de Deus, a nossa fé será provada sim. Então, como você pode aplicar na sua vida? Talvez você esteja hoje enfrentando essa situação difícil e não vê saída, mas eu quero te dizer que Deus nunca nos abandona e Ele, por trás de tudo, sempre tem um plano maior. Então, se você tem uma palavra de Deus, mantenha-se firme na sua fé, mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo. Vamos orar? Senhor, nós queremos confiar em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor, mesmo quando não entendemos os caminhos que o Senhor nos leva. Aumenta a nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes diante das dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Que nós possamos nessa terra, Pai, conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós e foi deliberado por Ele. Senhor, nós queremos ter essa fé que não vacila em obedecer aquilo que Deus está falando. E também nos dá, Senhor, uma audição espiritual para que possamos de fato ouvir a Tua voz, Pai, e nos mover naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui,
inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixe o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.